Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Diz assim: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e artelhos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Diga graças a Deus. Dá um aplauso ao Senhor pela sua palavra aí. Esse é um texto que eu já ministrei aqui na igreja. Se eu não me engano, eu ministrei ele no encerramento da conferência de jovens do ano passado. Bem lembrado. E enquanto eu estava em oração com Deus, pedindo uma palavra para ministrar essa manhã, o Espírito Santo colocou no meu coração essa palavra, por causa de uma coisa que aqui está, aqui no meio você vai entender. Nós acabamos de ler Atos capítulo de número 3, que vai tratar sobre a cura desse coxo da Porta Formosa, né? É um texto que é conhecido, né? Muito comum de ser pregado, mas eu quero que você entenda que a gente começou lendo o capítulo 3, né? Porque quando está pronto a gente escolhe onde começa. Mas para ficar pronto não dá para se escolher, tem que começar pelo 1, né? Então, Atos, capítulo 3, mostra Pedro e João subindo a hora da oração para o templo, e enquanto eles vão para o caminho da oração, enquanto eles vão para o lugar da oração, na hora da oração, eles se deparam com um homem que é coxo, que está diante de uma porta, porque naquele tempo, quem tinha qualquer tipo de deficiência física não podia entrar no templo. Então aquele homem, o máximo que ele conseguia chegar era até a porta. E agora Pedro e João estão caminhando para o caminho da oração, para o lugar da oração. E quando ele chega lá, eles se deparam com esse homem que está à porta do templo. E esse homem ficava à porta do templo fazendo a mesma coisa todos os dias. Qual? Pedindo esmolas. Já que ele não podia trabalhar, já que ele não tinha como ter o seu próprio sustento, ou providenciar o seu próprio sustento, ele assim era sustentado por outros. E por que então ficava à porta do templo? Porque acreditava-se que o templo era um lugar frequentado por pessoas que tinham a tendência maior de ser caridosa do que outras, né? Essa é a expectativa de quem está lá fora sobre nós. É por isso que quando alguma coisa acontece e a gente não supre a expectativa que as pessoas criam sobre nós, porque quando alguém olha para nós frequentando um templo, quando alguém olha para nós dizendo ser cristão, quando alguém olha para nós dizendo, carregando uma Bíblia, é natural que elas criem uma expectativa de que nós somos pessoas generosas, caridosas, amorosas, pacientes, porque isso é o que a palavra faz em nós. Então, o que aquele homem ficava ali na porta era: eu vou para a porta do templo, porque existem pessoas que entram para o templo para cultuar, para orar, e essas pessoas que vão para lá, naturalmente, são pessoas mais caridosas. Por isso que ele ficava ali. Agora Pedro e João estão caminhando, encontram com aquele homem estende a mão, faz um pedido, como qualquer outro dia para qualquer outra pessoa. Só que Pedro e João agora Pedro vai dizer para ele exatamente, vai dizer: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu
Não, dá uma chacoalhada nesse crente aí, acorda ele, por favor, porque eu estou começando a pregar, não vou pregar com você dormindo assim não. Dá uma chacoalhada nesse crente e ele fala assim: acorda, vai, faz para mim, por favor. Isso, acorde quem está dormindo. Pedro vai dizer: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu... Isso, gente, gostei agora. O que eu tenho, eu te dou. Até porque a gente só pode dar aquilo que tem, amém? Então Pedro está dizendo: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, e só tenho porque recebi. Porque ninguém tem aquilo que não recebeu primeiro. Você tem o que recebeu, e só pode dar aquilo que tem, que também antes tem que ter recebido. Então Pedro está dizendo: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Agora aqui que eu queria chegar para a gente poder voltar um pouquinho. Capítulo 3 mostra Pedro tendo alguma coisa e dando aquilo que tem. Agora, para ele ter, ele precisa ter recebido. E onde é que ele recebe? A gente precisa voltar a história um pouquinho. Capítulo 3, ele está liberando, entregando alguma coisa que ele tem. Só que a gente precisa voltar lá no capítulo 1 de Atos. Capítulo 1, Jesus vai dizer para eles o quê? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está dando uma ordem aos discípulos, Jesus está dando uma ordem àquelas pessoas, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês recebam o poder do Espírito Santo. Então primeiro começa, Atos capítulo 1, começa com uma ordem, e a ordem de Jesus é: ficai. Ficai fala de esperar, porque Jesus está mandando eles ficarem no lugar, está dando uma geografia, um lugar, mas Jesus não está dizendo quanto tempo eles esperariam. Ele está dizendo: ficai em Jerusalém até que. Ou seja, existe um prazo para vocês esperarem, existe um prazo para vocês aguardarem. Agora, de quanto vai ser esse prazo, ou quanto vai ser esse tempo, ninguém sabe. Eles estão em Jerusalém, e talvez muitas pessoas dizendo: e aí, vocês não vão sair para pregar não? Não, porque ainda não é o tempo, é tempo de ficar. Não, e aí vocês não vão sair para fazer as coisas acontecerem? Não, porque ainda não é o tempo, ainda é tempo de ficar. Por quê? Porque para que a gente possa ir, a gente precisa receber. Só que para a gente receber, a gente precisa ficar. O problema é que tem muita gente indo sem primeiro ter ficado. E como não ficou, não recebeu. Está indo, está dando esmola, está dando prata, está dando ouro, está dando algumas coisas, mas o mais importante não tem como dar. Por quê? Porque não recebeu. E por que não recebeu? Porque Deus não quer fazer? Não, porque você não quis ficar o tempo que precisa ficar. A gente precisa sair? Claro que precisa sair, mas para sair eu tenho que ter alguma coisa para oferecer. Você quer pregar, quer fazer, quer ser usado? Sim, mas aprenda a ficar para receber. E quando você fica e recebe, você está pronto para ir. Aí agora, Atos capítulo 1, a ordem de Jesus é: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Vai ser um mês, Senhor? É até que seja revestido. 2 meses? Até que seja revestido. 1 ano? Até que você receba. E agora eles estão em Jerusalém, debaixo de uma palavra, no lugar da obediência. E eu não estou aqui para dizer para você que é fácil ficar no lugar da obediência. Eu não estou aqui para dizer para você que é fácil ficar no lugar que Deus quer que você esteja, aguardando uma promessa, aguardando que uma palavra se cumpra. Eu não estou aqui para dizer para você que é muito tranquilo, não. Eu sei que é difícil, eu sei que dói, eu sei que a gente quer ir, eu sei que a gente quer fazer, eu sei que a gente quer avançar, mas eu não posso dar um passo sem que antes eu tenha recebido aquilo que Deus quer derramar sobre a minha vida. Então eles estão no lugar da espera, no lugar onde uma palavra foi liberada.
Nada está acontecendo, mas eles estão debaixo de uma palavra. É isso que a gente precisa entender, gente. Tem horas que parece, não está acontecendo, a coisa não está andando, não está fluindo. Ei, mas você está debaixo de uma palavra, então fica tranquilo, porque no tempo certo você vai receber aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. E quando o poder do Espírito Santo vier sobre você, você está habilitado, autorizado a caminhar em direção a tudo aquilo que Deus preparou para você. Aprenda a ficar. Agora eles estão esperando. Tudo que eles têm é uma palavra. Tudo que eles têm é uma promessa. E aí, vamos para Atos capítulo 2. E Atos capítulo 1 tem uma ordem: ficai. Atos capítulo 2 tem uma atitude deles, qual? Obediência. A Bíblia diz assim, e estavam todos reunidos no mesmo lugar. E estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que lugar é esse? O lugar onde a palavra foi liberada, o lugar onde a promessa estava sobre aquele lugar. É isso que a gente precisa aprender. E também não é esperar onde eu quero, é esperar onde Ele mandou eu esperar. É esperar onde tem uma palavra liberada, é esperar onde tem uma promessa feita. E ali eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Onde? Em Jerusalém, no cenáculo. Estavam reunidos no mesmo lugar, debaixo de uma promessa, aguardando uma palavra se cumprir. Aí a Bíblia diz assim: e de repente, aleluia, de repente, um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu a casa, e língua como que de fogo foram repartidas sobre suas cabeças, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Agora a gente precisa aprender uma coisa. É muito bonito falar do de repente, a gente prega, a gente fala, a gente vê os pregadores falando, o de repente de Deus vai acontecer, o de repente de Deus vai te alcançar, o de repente de Deus, o de repente de Deus. Ok, eu creio nisso. Agora, o de repente não é para qualquer um. O de repente não vai acontecer em qualquer lugar. O de repente é para quem está posicionado no lugar que Jesus mandou para que a promessa se cumprisse. Não é o de repente vai acontecer na sua vida. Aí tem gente que está fora do lugar, tem gente que não está no lugar da palavra, não está debaixo de obediência. Não tem de repente para você. O de repente é para quem estava em Jerusalém. O de repente é para quem não tinha saído. O de repente é para quem tinha permanecido. O de repente é para quem estava acreditando na palavra. O de repente de Deus acontece, mas só acontece no lugar da obediência. Então veio de repente, Deus veio, mas Ele veio sobre um lugar, e todos estavam reunidos naquele lugar, foram cheios do Espírito Santo. Outras pessoas que estavam em outro lugar foram cheias também? Não. Quem foi cheio? Quem estava no lugar que Jesus disse: ficai, até que do alto sejais revestido de poder. Irmão, você acha que não teve gente que desistiu? Você acha que não teve gente que abriu mão? Você acha que não teve gente que disse: olha, já estou esperando tanto tempo, não acontece, vou seguir meu caminho, vou viver minha vida, vou fazer o que tiver que ser feito? Você acha que não teve gente que não aguentou esperar? Com certeza teve, mas os que ficaram, os que permaneceram, os que acreditaram, de repente o vento soprou, de repente o som do vento chegou, de repente o Espírito Santo desceu sobre eles e encheu a casa, e encheu quem estava ali. Sabe o que eu vim profetizar sobre quem está aqui? Não saia do lugar da promessa, não saia da posição onde a palavra foi liberada, ainda que venha doer, ainda que você venha chorar, ainda que seja difícil, ainda que você não entenda, ainda que não compreenda o processo
recomeço, continue no lugar aonde Deus te plantou, continue no lugar aonde Deus disse, fica aí, até que o Espírito venha sobre você. Eu vim liberar uma palavra para alguém aqui, fica tranquilo, que quando você menos esperar, de repente, é num susto, é num momento, é de repente, o Espírito desceu e encheu a casa, e encheu a vida deles. Eu vim profetizar para quem está em obediência, para quem está debaixo de uma palavra, de repente, e o de repente Deus pode ser hoje, o de repente Deus pode ser essa manhã, o de repente Deus pode ser à noite, o de repente Deus pode ser amanhã, eu não sei, mas de repente, você será surpreendido pela promessa que Deus te fez. Aí Atos capítulo 1, Jesus dá uma ordem. Atos capítulo 2, eles permanecem debaixo daquela palavra. Aí Atos capítulo 3, você vê Pedro e João estão indo ao templo orar, na hora da oração. E quando eles chegam lá, encontram aquele homem e vai dizer, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, porque eu ouvi a ordem do capítulo 1, porque permaneci no capítulo 2, agora no capítulo 3 eu tenho alguma coisa para oferecer em nome de Jesus. Levanta e anda. Quando você vê alguém oferecendo algo, pode ter certeza de uma coisa: aquele alguém obedeceu, aquele alguém se posicionou debaixo de uma palavra, e no tempo certo saiu para oferecer aquilo que recebeu. Aí agora Pedro e João estão indo para onde? Para o templo. Fazer o que? Orar. Por quê? Porque em Atos capítulo 2 é praticamente a inauguração da igreja na terra. Ali começa a história da igreja na terra. Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem sobre eles. É ali que Pedro vai se levantar, enquanto todo mundo do lado de fora está dizendo, esses homens estão tudo bêbados, esses homens estão tudo cheios de mosto, uma hora dessa. E Pedro está dizendo, ei, aqui não tem ninguém bêbado, aqui tem gente cheia do Espírito Santo. E aí Pedro começa a pregar, e quase 3.000 almas se entregam para Jesus. Ali é a inauguração da igreja, ali começa a história da igreja na terra. Só que você imagina, Pedro recebe o Espírito Santo, aqueles que estavam ali recebem o Espírito Santo, Pedro prega uma palavra, ganha quase 3.000 almas. Imagina se Pedro tivesse como alguns dos dias de hoje, eu não preciso ir para o templo, agora o templo sou eu não preciso ir para a igreja, porque agora a igreja sou eu. O Espírito Santo veio sobre nós, eu preguei, veio 3.000 almas, agora acabou esse negócio de templo, a gente não precisa de templo, de sacerdote, não precisa de nada disso. Só que Pedro, depois de ter recebido o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, depois de ter pregado uma mensagem poderosa, ganhado 3.000 almas para Jesus quase, a Bíblia diz que no Atos capítulo 3, e Pedro e João estavam caminhando para o templo, a hora da oração. Alguém que tinha tudo para talvez dizer, acabou, chegou um novo tempo, agora a gente não precisa de templo, agora o templo somos nós, não precisamos de mais nada, Jesus nos comissionou, agora nós somos cheios do Espírito Santo, vamos fazer acontecer. Só que Pedro, cheio do Espírito Santo, caminha para a oração, para o templo. Porque gente cheia do Espírito Santo não perde o caminho da oração, não perde o caminho do templo. Não desmereça o templo. Cuidado com os profetas da internet, do YouTube. Cuidado com as pessoas que estão aí pela internet falando tanta coisa e você não sabe de onde veio, quem consagrou, de onde surgiu, e está todo mundo falando tanta coisa na internet, e tem tanto crente sendo levado por isso. O templo ainda é importante. Deixa eu dizer uma coisa para você, o templo não é igreja, o templo é isso aqui, ó, parede. Isso aqui não é igreja. Igreja, quando nós nos reunimos aqui, se torna igreja. Agora,
O que é o templo? É o lugar onde a igreja se reúne. O que é o templo? É o lugar onde os salvos se reúnem. E pode falar o que for, vai passar séculos e séculos, tem coisa que só acontece no templo. A gente ora em casa, a gente faz culto em casa, a gente evangeliza na rua, a gente se reúne na casa de amigo, a gente faz o que tiver que fazer, mas tem coisa que só acontece no templo. E deixa eu dizer uma coisa para você, não deixa ninguém falar mal da igreja não. Quando eu vejo alguém falar mal da igreja, eu repreendo na hora. Não, porque a igreja é assim, só tem hipócrita, só tem isso, só tem aquilo. Opa, lava sua boca. Porque na igreja pode ter gente hipócrita, na igreja pode ter gente mau caráter, na igreja pode, mas a igreja é a noiva do Cordeiro, ela é santa, ela é pura, ela é imaculada. A igreja de Jesus é verdadeira. Não julgue a noiva santa, pura, imaculada por meia dúzia de gente que faz coisa errada por aí. A igreja ainda é santa, a igreja ainda é pura, a igreja é aquela que está sendo adornada para encontrar com o noivo, porque haverá um dia em que ele voltará para buscar sua noiva, e haverá as bodas do Cordeiro, haverá um banquete, um casamento perfeito, uma festa, e eu quero fazer parte desta igreja nesse dia. Aleluia! Agora Pedro e João estão indo para o templo, para o lugar da oração, e quando eles chegam, se deparam com um coxo. Esse coxo era colocado ali todos os dias, a Bíblia vai dizer. E o que ele fazia naquela porta? Pedir esmolas. Porque, como eu disse, ele acreditava que as pessoas que ele frequentavam eram pessoas mais generosas, mais caridosas. E agora ele está ali como num dia qualquer, pedindo esmola para quem passa, para quem entra. Alguns liberam ali prata, ouro, alguns dão moedas. Algumas pessoas passam e ajudam, outras não. Alguns enxergam, outros fingem que não estão vendo. Normal. Só que Pedro e João, quando passam, Pedro vai dizer para ele: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Sabe qual é a diferença? Que muitas pessoas que frequentavam o templo passavam por aquele homem e nunca foram capazes de mudar nada na vida dele. Eles foram capazes de amenizar a dor, eles foram capazes de dar uma moeda que resolvia um problema diário, eles foram capazes de dar uma esmola que amenizava a fome. Agora, transformação e mudança nunca foram capazes. Agora, quem está caminhando para o templo não é meramente um frequentador de templo. Os que estão caminhando para o templo agora são pessoas que foram cheias do Espírito Santo. E é essa a diferença de frequentadores de templo para crentes cheios do Espírito Santo. Porque frequentadores de templo, o máximo que conseguem fazer é dar esmolas. Mas gente cheia do Espírito Santo, por onde passa, levanta quem está caído, cura quem está enfermo, libera a palavra profética, muda a vida de gente que passa por ele. Essa é a diferença. Tem gente, irmão, que só frequenta templo. Tem gente que entra e sai e não muda a vida de ninguém. Tem gente que entra e sai, passa por gente perto dele que não muda nada. Por quê? Porque não tem para oferecer, porque não recebeu alguma coisa. E deixa eu dizer uma coisa para alguém que está aqui: Nova Iguaçu não precisa de mais frequentadores de templo, tá bom? Porque o que mais tem aqui é templo cheio de gente. Nova Iguaçu não precisa de mais frequentadores de templo, não. Nova Iguaçu precisa de mais crentes cheios do Espírito Santo. A
gente não precisa de gente ou mais gente para encher cadeira. A gente não precisa de mais gente para vir aqui, para a gente tirar uma foto e dizer, a igreja está lotada. Não, a gente precisa de gente que seja cheia do Espírito Santo, porque quando sai dessa porta para fora e encontra com alguém que está com a vida paralisada, e encontra com alguém que está com a vida definhando, e encontra com alguém que está com a vida deformada, vai dizer, ei, eu posso não ter até dinheiro para te ajudar agora, mas eu tenho uma coisa que eu recebi, e é isso que eu quero te dar. Em nome de Jesus, levanta, em nome de Jesus, se coloque de pé, em nome de Jesus, caminhe de novo, em nome de Jesus, viva um movimento de Deus na tua vida, em nome de Jesus. A gente não precisa de mais gente para frequentar templo, não. Até porque é isso que me intriga. Porque as igrejas crescem, mas a violência não diminui. As igrejas crescem, mas a corrupção não diminui. Ou seja, que diferença a gente está fazendo? Porque temos muitas pessoas que simplesmente frequentam um culto, frequentam uma igreja, um templo. Mas nós estamos precisando de pessoas que na verdade sejam frequentadas pelo Espírito Santo. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, por onde você passar vai ter transformação, por onde você passar vai ter mudança. Você não pode querer simplesmente, não, eu vou para o culto hoje porque estou precisando de Deus falar comigo. Não, porque estou passando uma luta, estou passando a prova. Não, eu venho para cá porque eu fui salvo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Eu venho para cá porque eu tenho um compromisso com o reino de Deus. Eu venho para cá para ouvir a palavra, aprender de Deus, para quando eu chegar lá fora eu poder manifestar tudo aquilo que Deus está colocando aqui dentro. Eles estavam reunidos no cenáculo, aguardando uma promessa, uma palavra. O Espírito Santo veio e encheu eles. Agora eles saem do cenáculo e vão para fora, para começar a levantar quem está caído, para começar a mudar a vida de gente que passa por eles. Eu quero pregar que a Devec Posse será uma igreja com crentes cheios do Espírito Santo, e aonde você chegar, aonde você passar, aonde você pisar a planta dos teus pés, pessoas que estão caídas vão ter que levantar, pessoas que estão doentes serão curadas, gente que não conhece a Deus será alcançada pela graça e a misericórdia dele. Eu vim profetizar, a tua vida vai fazer diferença por aquilo que você tem recebido nesse lugar. Agora olha só, quando o coxo estende a mão ou pede, o que ele está esperando? A Bíblia diz assim, estava esperando receber deles alguma coisa. Ou seja, a expectativa que ele tinha sobre Pedro e João eram coisas, prata, ouro, sei, alguma coisa, um presente, porque era isso que ele recebia de quem frequentava o templo. Mas agora Pedro vai olhar para ele e vai dizer assim, ei, olha para nós. Porque, não sei se você já reparou, mas algumas pessoas estão acostumadas a pedir esmolas na rua. Às vezes você passa por alguém que está sentado na rua e ele está assim com a mão estendida, mas muitas vezes está de cabeça baixa. A mão estendida, mas cabeça baixa. Você passa por ele não está nem te olhando, mas ele está com a mão estendida esperando receber alguma coisa. Agora quando Pedro para, porque os frequentadores de templo passavam, jogavam moeda, colocavam alguma coisa, mas alguém cheio do Espírito Santo, ele vai olhar para ele e vai dizer assim, ei, olha para nós, olha para nós. Eu imagino aquele homem levantando a cabeça, olhando para Pedro, e quando ele olha para Pedro, é como se Pedro estivesse dizendo para ele, ei, nós nos importamos com a sua dor, nós nos importamos com o que você está vivendo, nós nos importamos com o que você está passando, então olha para nós. Ele olha para Pedro, Pedro vai dizer para ele, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Eu imagino um pedidor de esmola,
ouvindo de alguém dizendo não tenho prata, não tenho ouro, já frustrou a expectativa dele, sim ou não, gente? Sim ou não? Sim. Estava esperando receber deles alguma coisa. Aí o cara vem e fala: olha para mim, não tenho prata, não tenho ouro. Então para que você está fazendo aqui? Aí Pedro diz para ele: mas o que eu tenho, isso eu te dou. Sabe qual é a diferença? É porque frequentador de templo está acostumado a suprir expectativa. Gente cheia do Espírito Santo às vezes frustra as expectativas de alguns. Por quê? Porque dá o que ele está pedindo, resolve alguns problemas, mas não muda a vida dele. Suprir a expectativa dele resolve alguma coisa, mas não transforma a história dele. Então o que Pedro está fazendo é: eu não estou aqui para dar o que você está pedindo, eu não estou aqui para suprir a sua expectativa, eu estou aqui para te entregar o que você precisa. E é por isso que tem muita gente, pregador, cantor, gente do altar, que está entregando o que o povo quer. Por quê? Porque a preocupação dele é suprir a expectativa. Não, eles gostam disso aqui, eles querem isso aqui, então eu preciso pregar isso aqui, eu preciso cantar isso aqui, porque é isso que alegra eles. E aí fica dando esmola para o povo, fica dando coisinha que vai fazer ele se alegrar hoje, mas chegar amanhã o dia dele continua do mesmo jeito. Fica dando coisa que vai alegrar o coração dele numa noite ou numa manhã como essa, mas quando chegar amanhã a vida dele não mudou nada, continua indo para a mesma porta pedindo a mesma esmola. Então o que as pessoas que frequentavam o templo, mas não eram cheias do Espírito Santo, faziam, era isso. O que ele quer? Ele quer ouro, então dá ouro para ele. Olha lá, ficou feliz. Ele quer prata, então dá prata para ele, ficou feliz. Agora Pedro está dizendo para ele: não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não estou aqui para entregar o que você está pedindo, eu não estou aqui para entregar o que você quer, eu não estou aqui para suprir a tua expectativa, eu estou aqui para liberar uma palavra que vai transformar a sua vida. E é isso que nós, como gente cheia do Espírito Santo, precisamos fazer. A gente não está aqui para ficar entretendo, a gente não está aqui para ficar fazendo alegria. Quem fazia isso era o Silvio Santos, e muito bem, diga-se de passagem. A gente não está aqui para ficar entretendo plateia, a gente não está aqui para ficar fazendo o que as pessoas gostam. Ei, foi legal, foi bacana. Não, a gente está aqui muitas vezes para suprir, para frustrar uma expectativa, para deixar alguém magoado algumas vezes com uma palavra. Mas uma coisa é: a vida dele não continua a mesma depois daquela palavra, a vida dela não continua a mesma depois daquela ministração, a vida dele não continua do mesmo jeito depois que eu não entreguei o que ele quer, mas liberei o que ele precisa. A gente precisa ser uma geração que para de ficar dando esmola para as pessoas, que para de ficar suprindo as expectativas de alguém sobre nós. A gente tem que entender que nós fomos chamados para mudar, transformar, levantar. Então Pedro está dizendo para ele: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu vou frustrar a sua expectativa, eu não vou dar o que você está pedindo, mas o que eu tenho é algo que você não esperava, talvez nem imaginava, mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida em nome de Jesus de Nazaré. Levanta e anda. E aí o que acontece? A Bíblia diz que aquele homem olha para Pedro, Pedro estende a mão para ele. O verso 7 vai dizer assim: e tomando pela mão direita, levantou imediatamente, e seus pés e ossos do tornozelo receberam força. Sabe o que é interessante? É que Pedro libera uma palavra sobre ele dizendo: em nome de Jesus, levanta
e anda. Há uma palavra liberada, sim ou não? Sim. Só que ao mesmo tempo que ele libera a palavra, a Bíblia diz que Pedro o tomou pela mão direita e o colocou de pé. Porque às vezes a gente é muito bom para liberar a palavra, mas péssimo para estender a mão. A gente é muito bom para dizer o que as pessoas precisam viver, mas péssimo para ajudá-las a se levantar para viver. Então o que Pedro está fazendo é, em nome de Jesus, levanta e anda. Mas como eu creio que você vai andar e que Jesus vai fazer, me dá tua mão que eu vou te colocar de pé. Porque o que mais tem é gente que libera uma palavra, a pessoa não vive assim, você não teve fé? É muito fácil transferir a responsabilidade. Tem os profetas que são assim. Ele profetiza e não acontece, e você vai lá, profeta, não aconteceu não. Você não teve fé? Você não acreditou? Igual uma história que eu vi, o profeta falou assim: você vai gerar uma criança e vai ser um menino, mas se tu não acreditar, vai ser menina. Como é que é isso, Iago? Ele acertou de qualquer jeito a profecia, entendeu? Então Pedro libera para ele e vai dizer assim: em nome de Jesus, levanta e anda. Eu imagino aquele homem sentado, ele era coxo de nascença, ou seja, ele nunca se levantou na vida, ele nunca andou na vida. Então como é que você diz para alguém, levanta e anda, alguém que nunca teve uma experiência como essa, alguém que nunca fez isso na história? Ou seja, você está falando para ele fazer algo que ele não sabe nem como. Então, pelo menos, coloca ele de pé. Sabe que tem gente que fica assim, convido direto para ir lá na igreja, nunca vai. A pessoa nunca veio numa igreja, você quer que ela venha sozinha? Vai buscar ele em casa hoje. A pessoa nunca chegou numa igreja, ele nem sabe como é que entra aqui, como é que se comporta. A pessoa nunca chegou, ele não sabe nem o que vai acontecer se ele subir essa escada, ele fica com medo lá embaixo, o que tem aí em cima? E aí você fica, vai lá na igreja, não é vai lá na igreja, vamos lá na igreja, hoje às 6 horas eu estou na tua porta. Pega pela mão, sobe com ele nessa escada. Sabe, você quer que pessoas façam coisas que nunca fizeram, porque você está liberando uma palavra, está dizendo que vai ser bom. Não, libera uma palavra, mas estende a mão. Libera uma palavra, mas levanta alguém. Libera uma palavra, mas diz, fica de pé, vou te ajudar a levantar. Eu sei que você nunca fez isso, eu sei que você não sabe o que é se levantar, eu sei que você nunca viveu essa experiência, então eu estou aqui, não só para liberar uma palavra, mas para estender a mão para quem precisa se levantar. Vamos embora, eu estou aqui, vai força, vai, apoia no meu braço, apoia na minha força, vamos comigo, vamos, levanta. E a Bíblia diz que quando ele se levantou, os seus tornozelos e ossos tomaram força e se colocaram de pé. Agora, uma coisa interessante é, a gente que anda, tem uma vida normal, vamos dizer assim. Se a gente ficar sem fazer alguma coisa que a gente faz por muito tempo, a gente desaprende. Já vi pessoas que tiveram que aprender a engolir de novo, porque ficou muito tempo em coma, ou muito tempo internado, sem engolir, sem usar, os órgãos lá, para fazer essa parte, e aí, quando volta, precisa fazer fisioterapia para aprender a engolir de novo. Quem trabalha na área da saúde aqui sabe o que eu estou falando. Tem gente que fica muito tempo sem andar, quando volta tem que aprender a andar de novo. Andava, corria, jogava bola, agora está lá, aprendendo a andar. Então, a gente que faz, se deixar de fazer, tem que fazer fisioterapia longa, processo longo, aprender de novo. Imagina alguém que nunca fez. Naturalmente, humanamente falando, esse homem não era para estar de pé, porque ele precisa fazer fisioterapia,
tratamento, aprender a dar os passos, a andar. Só que a Bíblia diz que quando Pedro coloca ele de pé, ele não anda não, ele salta. Ele entra no templo saltando e louvando a Deus. E é exatamente aqui que eu queria chegar, que eu falei para você que Deus colocou essa palavra no meu coração, porque é sobre isso que o Espírito Santo quer que eu profetize aqui essa manhã. O que? Deus acelerou um processo que era para ser longo para um momento. Foi muita profecia para pouco glória. Deus pegou um processo que levaria muito tempo e encurtou para um momento. Sabe qual é a profecia de Deus para essa manhã, para alguém que está aqui? Eu não sou leviano para dizer para todo mundo, recebe não, mas alguém que está aqui precisava receber essa palavra. Alguém que está aqui, Deus ouviu a tua oração e está te respondendo essa manhã dizendo: ei, aquilo que levaria muito tempo para acontecer, Deus está acelerando alguns processos. Deus está trazendo aceleração para algumas coisas na tua vida, no teu ministério, nos teus negócios, na tua família, nas tuas finanças. Ei, eu não sei qual é a área da sua vida, mas Deus está trazendo uma aceleração. Deus está trazendo uma aceleração, velocidade, aceleração. O que era para levar muito tempo vai acontecer num momento. O que era para levar muito tempo vai acontecer num dia. O que era para levar anos vai acontecer em meses. O que era para acontecer em meses vai acontecer em dias. O que era para acontecer em dias vai acontecer em horas. Eu vim liberar. Se tem alguém para receber, pelo amor de Deus, não fica de boca fechada, nem fica parado, faz alguma coisa. Tem uma aceleração de Deus chegando. Tem uma aceleração de Deus chegando, chegando, chegando. Esse documento para todo mundo leva tanto tempo, para você vai ser mais rápido. A expectativa dele talvez era: se um dia eu tiver o privilégio de me levantar e andar, tem que achar um médico bom, tem que fazer um tratamento, vou ter que aprender. Só que quando ele encontra alguém cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, uma palavra profética acelera, uma palavra profética traz velocidade. E é isso que você está aqui essa manhã vivendo. Você está num ambiente profético, você está sendo exposto a uma palavra profética. Eu sou profeta de Deus nessa casa. Eu tenho unção para liberar. Eu tenho autoridade para profetizar aqui nesse altar. Eu não sou qualquer um. Eu sou o pastor dessa igreja. Estou aqui debaixo de uma unção, debaixo de uma graça, e eu quero profetizar sobre a vida de gente que está aqui. Uma palavra profética acelera. Uma palavra profética traz velocidade. Tem uma palavra profética sendo liberada. Eu não sei qual é a área da sua vida, mas o que levaria muito tempo é hoje. É hoje. É hoje. É essa semana. É essa semana. É em 2024 ainda. O ano de 2024 não acabou. Não acabou. Não acabou. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Tem uma palavra liberada. Tem uma palavra liberada. Ei, velocidade, aceleração é o que Deus está fazendo hoje.
Senta aí. O advogado disse assim, ó: agora nesse período já era, vai entrar de recesso, já não tem como, vamos esperar para o ano que vem. Deus está dizendo: nada disso, eu vou acelerar. Eu vou acelerar. Pode se preparar para ouvir testemunho, oferta de gratidão aqui, de coisas que eram para acontecer no ano que vem, e Deus está dizendo: é 2024, eu vou acelerar. Eu vou acelerar. Eu vou acelerar, calaramandarabachê. Eu vou acelerar, eu vou acelerar. Velocidade, uma unção de velocidade, de aceleração. Deus está dizendo: ei, uma palavra profética acelera, uma palavra profética traz velocidade. Oh, calaramandarabachê. Agora, esse homem, o máximo que ele chegava era a porta do templo. Lembra que eu falei? Uma pessoa que tinha um tipo de deficiência não podia entrar no templo. A religião é cruel, porque quem tinha uma deficiência nos pés não podia entrar, mas no caráter entrava. Quem tinha uma deficiência nas pernas não podia entrar, mas o mentiroso entrava. Quem tinha uma deficiência nos pés ficava do lado de fora, mas o 7-1 entrava. A religião é assim. Eles te julgam pela tua roupa, pelo teu cabelo, eles te julgam pelas coisas exteriores, mas tem tanta gente que por fora está perfeito, mas por dentro está podre, que entra, que sobe no altar, que prega, que canta, que faz, porque a religião é assim. Mas o reino não. A religião exclui, o reino inclui. Enquanto os frequentadores do templo diziam: você não pode entrar, porque afinal de contas você é deficiente. Alguém cheio do Espírito Santo vai dizer para ele: eu não estou aqui para julgar a tua deficiência. Eu não estou aqui para dizer que você não pode entrar. Eu estou aqui como alguém cheio do Espírito Santo para dizer: eu tenho uma palavra para te tirar dessa deficiência. Eu tenho uma palavra não para te manter aqui fora, mas para te colocar para o lado de dentro. Eu tenho uma palavra para mudar a história da tua vida. Eu tenho uma palavra não para dizer que eu sou melhor do que você, por isso que eu entro e você tem que ficar aí fora. Mas eu tenho uma palavra para te colocar de pé, para que você entre para o mesmo lugar que eu entro, porque eu sou pecador tanto quanto você. Porque é muito fácil alguém que tem um pecado exposto, eu dizer assim: você está fora, tá? E eu sou pecador tanto quanto. Mas como o meu é aqui dentro, e ninguém sabe, eu continuo aqui. Então é por isso que quando alguém chega no meu gabinete e diz: pastor, pequei, errei, eu aperto a mão e digo assim: bem-vindo. Vamos levantar. Vamos continuar, levanta a cabeça. Não acabou não. Só quebrou o pé. Vamos colocar um gesso. Vai melhorar. Então, aquele homem que não podia entrar no templo, e os frequentadores do templo nunca o puderam fazer entrar, agora quando encontra dois homens cheios do Espírito Santo, diz assim: o que é que te impede de entrar? É a deficiência? Então eu libero uma palavra sobre a sua vida agora: levanta. Quando ele levanta, a Bíblia diz que os seus tornozelos se colocam firmes. E agora ele já não tem mais a deficiência que tinha, porque encontrou alguém cheio do Espírito Santo, que teve a capacidade de olhar para ele, liberar uma palavra sobre a vida dele e estender a mão para ele levantar. E agora ele entra no templo, saltando e louvando a Deus. Imagina, o máximo que ele chegava era na porta, ouvir os louvores, ouvir a palavra de longe, ouvir a leitura da Torá de longe, ouvir o serviço de longe, mas nunca teve o privilégio de estar dentro. E agora
ele está do lado de dentro, saltando, olhando aquele templo, louvando a Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Que quando ele entra saltando e louvando a Deus, verso 9 e 10 diz assim: e todo o povo o viu andando e louvando a Deus, e reconheceram ser ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. Eles ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe acontecera. Sabe o que aconteceu? Quando ele entra, todo mundo reconheceu quem ele era. Só que eles estavam acostumados a ver aquele homem numa posição, e agora eles estão vendo aquele homem numa outra posição. Eles estavam acostumados a ver aquele homem sentado, deitado, prostrado, do lado de fora. Agora eles estão vendo ele saltando do lado de dentro. E a Bíblia diz que eles ficaram assombrados, assustados pelo que aconteceu. Porque o que Deus vai fazer na sua vida vai deixar algumas pessoas assustadas. Por quê? Porque talvez se ele tivesse feito fisioterapia, tratamento, não assustaria ninguém. Não, ele realmente estava se tratando para isso. Agora, se levantou de repente, entrou de repente, sabe o que vai acontecer? Tem gente que vai olhar assim: ué, como assim, de repente? Você estava vivendo assim, está vivendo assado, de repente. Você estava, tua vida estava assim, agora está, de repente. Vai assustar muita gente. Não foi só o assombro pelo que ele estava fazendo, mas pela velocidade do que a coisa aconteceu. Eu acabei de entrar, ele estava lá fora. Teve gente que estava lá dentro que passou por ele. Ué, eu entrei tem uns 10 minutos. Ele estava de pé, todo enfaixado lá fora, sentado na porta. Como é que agora ele está pulando aqui dentro, cantando? De repente. E outra coisa, não assusta não. Tem gente que está acostumado a te ver caído. Tem gente que está acostumado a ver você pedindo. Tem gente que está acostumado a ver você numa posição menor do que a dele. Quando de repente Deus te pega e te coloca no mesmo patamar que ele, tem gente que não consegue suportar. Porque enquanto você está aqui, eu te dou esmola, eu te ajudo, mas a partir do momento que você não precisa mais de mim, fica estranho. Porque tem gente que só sabe lidar com gente enquanto depende dele. Tem gente que só sabe lidar com gente enquanto é dependente. A partir do momento que você fala assim, ó, não vou precisar mais da sua ajuda não, tá? Obrigado. Você virou um inimigo. E quando você estava sendo sustentado, e quando você estava recebendo esmola, que bonitinho, né? Estamos aqui uma esmola, ó, estamos juntos. A partir do momento que Deus fala assim, ó, acabou o momento da dependência, acabou o tempo da dependência, agora você vai caminhar com as suas próprias pernas. Você se torna inimigo de alguns. Então se prepara que essa aceleração que eu profetizei aqui vai te fazer viver coisas extraordinárias, mas vai revelar muita gente também. Aqui eu vou finalizar. Vou encerrar aqui agora. Ele, ao encontrar Pedro e João e receber uma palavra profética que coloca ele de pé, faz ele acessar um ambiente que ele nunca havia acessado, faz ele entrar no templo que ele nunca havia entrado. Sabe o que eu vim profetizar sobre pessoas aqui? Deus vai te conectar a algumas pessoas que vão te dar acessos a ambientes que você nunca teve. Não, você não crê. Não crê. Desse jeito você não crê. Eu estou dizendo que Deus vai te conectar a gente que vai te fazer acessar lugares que você nunca acessou. Está melhorando. Deus vai te fazer entrar em ambientes, em lugares, em geografias que você nunca entrou, que se dependesse só de você, você nunca entraria.
Se dependesse dele, ele não entraria. Se dependesse dos frequentadores do templo, ele não entraria. Mas Pedro e João passaram por ele. E alguém cheio do Espírito Santo que se conecta com ele, levanta ele, faz ele entrar e acessar lugares e ambientes que ele nunca acessou na vida dele. Ei, deixa eu liberar uma palavra sobre a vida de alguém que está aqui. Deus vai colocar gente no teu caminho, que vai te levantar de uma tal forma que você vai entrar em lugares que nunca entrou, vai pisar em lugares que nunca pisou, vai viver coisas que nunca viveu. Se prepara. Você vai ter que comprar roupa para esse evento. Se prepara. Vai ter que comprar mala nova, que essa mala velha que tu tem não dá para ir para o lugar que você vai. Se prepara. Deus está dizendo: ei, vou te conectar a gente, a pessoas que vão te fazer pisar, chegar, acessar lugares, ambientes, oportunidades que você nunca teve, nunca viveu, só por causa da palavra profética. Aleluia. Se eu sou você, eu tirava o passaporte. Alaramandarabashe calaraba. Ode calaramandarabas be calaraba. Ori calaramandarabashe calaraba. Para quem acredita, é amanhã, já está indo na Polícia Federal. Para quem acredita, amanhã, calaramanda, já vai começar a pesquisar uma mala nova. Carabalarabandarabaxe calarabas. Para quem acredita, amanhã, segunda-feira, já vai começar a caminhar na direção da palavra que Deus está liberando. Mandarabas. Para quem entende o mundo espiritual, sabe o que Deus está fazendo aqui essa manhã. Para quem tem sensibilidade no espírito, sabe o que está sendo liberado aqui essa manhã. Agora que eu vou encerrar de verdade. A Bíblia diz que aquele homem era colocado naquela porta todos os dias. Ou seja, tinha alguém que levava, tinha alguém que buscava, porque aquele homem não tinha capacidade de caminhar sozinho. Então alguém vinha, um certo horário colocava ele ali, e certo horário vinha para poder recolher e levá-lo de volta para sua casa. Isso aconteceu por muitos anos. Isso aconteceu por muito tempo. Sabe quando entra no automático já? Só que nesse dia, a pessoa que levou o coxo para a porta, talvez tenha dito: 5 horas eu estou aí de volta para te buscar. Foi. Chegou a hora de encontrar e buscar ele de novo. Afinal de contas, ele depende de mim, coitado. Afinal de contas, ele não tem como caminhar sozinho, voltar para casa. Deixa eu voltar para buscar. Quando ele chega, cadê ele? Quem? O coxo que eu deixo aqui todo dia. Então, eu vi ele no culto, lá dentro. Aí alguém vai dizer assim: não, você deve estar falando da pessoa errada, porque ele não pode entrar, ele é deficiente. Não, mas eu vi ele pulando lá dentro. Então não é a mesma pessoa que eu estou falando, porque ele não consegue nem levantar. Você está dizendo que está pulando? Não, eu vi, era ele. Não é possível, era para ele estar aqui. Eu pego ele aqui todo dia, eu trago ele para cá todo dia. E alguém diz: não, eu também vi ele lá dentro cantando, pulando. E alguém está dizendo: não,
Não tem como. Eu deixei ele aqui hoje, com o pé torto, coxo. O que vocês estão falando não é possível. Alguém, então vai ver. Eu imagino aquela pessoa entrando dizendo assim: o que você está fazendo aqui? O que aconteceu? Então, deixa eu te explicar. Eu estava lá no mesmo lugar que você me coloca. Só que hoje, aqueles dois homens ali, ó, cheios do Espírito Santo, liberaram uma palavra sobre a minha vida, que me fez levantar, entrar. É por isso que eu estou pulando, é por isso que eu estou cantando. Deixa eu dizer para você, olha, sou muito grato por todo o tempo que você me ajudou. Sou muito grato por tudo que você fez por mim, até porque se não fosse por você, nem essa palavra eu receberia, porque eu só estava lá porque você me colocou. Mas olha, a partir de hoje, eu não vou mais precisar dessa ajuda. A partir de hoje, você não precisa mais se preocupar comigo. Por quê? Porque agora Deus me deu força para caminhar com as próprias pernas. Para quem é espiritual está entendendo o que Deus está falando aqui. Está chegando um tempo de independência. Até aqui você foi dependente de alguém para muita coisa. Até aqui você precisou morar de favor. Até aqui tinha alguém que tinha que pagar algumas contas, porque sozinho você não pagava sozinho. Até aqui alguém teve que pagar a tua faculdade. Até aqui alguém teve que investir em você. Até aqui. Até aqui você viveu coisas porque outras pessoas te proporcionaram. Mas a partir de hoje é uma palavra liberada sobre a sua vida, que está te levantando desse lugar, que está te arrancando desse lugar de dependência, que está te arrancando desse lugar onde, se não fosse por outros, você não viveria. Chega! Chega! Chegou o tempo de caminhar com as próprias pernas. Chegou o tempo de viver a dependência só do eterno. Alaramadore calarabaxe. Dependência na minha vida é só do céu. Eu não dependo de homem, eu não dependo de gente, eu não dependo de economia, eu não dependo do pastor, eu não dependo da igreja, eu não dependo dos outros. Eu só tenho uma dependência na minha vida. A minha vida está dependente do céu, do eterno, do Deus Todo-Poderoso. Eu não sei se tem mais alguém aqui, mas se tiver, por favor, dá um pulo dessa cadeira e diz: chega! Está começando um novo ciclo para pessoas que estão aqui essa manhã. Um novo tempo para pessoas que estão aqui essa manhã. Uma nova temporada. Aleluia. Quem te via ser carregado, quem te via sentado na porta, vai te ver chegando, caminhando sozinho, entrando para o templo, prestando culto, adorando a Deus. Tem uma graça de Deus aqui nesse altar. Tem uma graça de Deus aqui nessa manhã. Tem uma unção de Deus sobre nós aqui essa manhã.
Chegou o tempo da aceleração. Mas pastor, para eu ter essa independência, eu precisava de uns 5 anos aí para me programar. Eu precisava de uns 5 anos aí para poder organizar minha vida. Deus está dizendo: aceleração, 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 velocidade, velocidade. Ei, calarabado.